Bom dia, turma do sétimo ano. E aí, como vocês estão? Voltamos então às nossas aulas por vídeo, né? Nós fizemos uma pausa aí para a semana de avaliação, semana de correção de prova, tá? Então, o objetivo de hoje é a gente dar continuidade então aos exercícios propostos pelo livro de português para encerrarmos, né, o segundo bimestre, encerrarmos o conteúdo dessa unidade também, tá? Então, essa semana, hoje terça-feira, hoje segunda-feira, dia 6 de julho, nós vamos fazer uma parte desses exercícios e amanhã, na terça-feira, nós vamos fazer a outra parte, ok? Então, acompanhem comigo, tá? Abra o seu livro de português na página 112, tá? Então, na página 112 é a continuação da temática texto de divulgação científica, tá? Então, lá no começo ele tem assim, ó, leitura e produção de texto, tá? Então, antes da gente ler esse texto, tem aí uma contextualização, tá? Para a gente poder entender por que esse texto foi publicado, onde foi publicado, tá? Então acompanhe comigo aí, ó. Contexto. Você vai ler outro texto de divulgação científica, mas que difere do primeiro. Que texto primeiro foi esse? Aquele sobre o núcleo da Terra, em que os cientistas encontraram um núcleo dentro do núcleo, tá? Pois não se refere a uma descoberta da ciência, e sim à exploração do espaço pelo ser humano. O meio de circulação também é outro. Enquanto o texto do início da unidade foi publicado em um jornal, o texto a seguir circulou em uma revista especializada em divulgação científica. É a edição brasileira de uma tradicional revista criada nos Estados Unidos em 1845, que tem entre seus colaboradores diversos ganhadores do Prêmio Nobel. Então, o Prêmio Nobel aí é uma honraria máxima, né? Tem o Nobel da Paz, o Nobel da Literatura, é um prêmio muito reconhecido mundialmente. Atualmente, os sites e as versões digitais de periódicos são importantes para divulgar descobertas científicas e trocar conhecimentos, atingindo rapidamente grande quantidade de pessoas. Então, esse é o objetivo do texto de divulgação científica. Ele não é um texto dirigido só para os cientistas, mas sim para toda a humanidade, para toda a sociedade, porque são assuntos que dizem respeito à nossa Terra, ao nosso planeta, às nossas ciências, ou seja, coisas que para todas as pessoas. Antigamente, né, não tão antigamente, mas uns anos atrás, umas décadas atrás, as revistas impressas eram muito populares, assim como o jornal impresso. Então eu lembro até de ter já tive assinatura da revista Época, da revista Super Interessante, da revista Galileu. Essas revistas ainda podem ser encontradas, né, no físico impresso, na banca de jornal ou na internet você faz uma assinatura. Mas elas também têm a versão online, porque o mundo mudou, agora o principal meio de comunicação é a internet, então os periódicos também tiveram que fazer essa migração. Então é muito comum ainda, facilitou ainda mais o nosso acesso a esse tipo de texto, porque todo mundo navega na internet e são muitas revistas, muitos meios de divulgação de texto científico. É só você procurar se você tiver interesse, tá? Então, ele tem aqui esse texto, tá? Que nós vamos ler, é do autor, né? Lawrence M. Krauss, tá? E a revista é Scientific American Brazil. Então, essa Scientific American é a revista, né, de ciência americana que tem a versão brasileira, tá? É uma revista muito reconhecida, tá? Muito premiada, com muita credibilidade. Então, vamos ao texto. Espaço. A fronteira final? Então, o título já começa com uma pergunta, né? E quando a gente tem o título que começa com uma pergunta, já instiga a nossa curiosidade. Eu sei que eu vou falar do espaço, né? Vamos parar de nos enganar sobre os motivos para voltar à Lua. Então, olha só. Este ano marcou o 40º aniversário de dois eventos relevantes da exploração do espaço.
Um deles, o desembarque da Apollo 11 na Lua, em 20 de julho de 1969. Foi um marco da conquista tecnológica. O outro, a primeira exibição completa no notável filme de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, a deslumbrante interpretação das concepções de Arthur C. Clarke sobre o homem viajando pelo espaço sem volta. Então ele está falando aqui, né, que do aniversário, tanto do lançamento da Apollo 11, né, a Lua, dia 20 de julho de 69, né, no próximo dia 20 de julho também vai comemorar outro aniversário desse evento histórico, como o filme 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, né? O diretor Stanley Kubrick, ele é muito famoso porque foi ele que dirigiu esse filme e ele inovou muito em relação à tecnologia diante da situação, né, do contexto da época. Ele inovou com novos aparatos tecnológicos a favor do cinema. Se você tiver curiosidade, aí entra na internet lá no YouTube, tem vários documentários, pessoas falando, resenhando o filme, resenhando o livro, tá? Porque 2001, Odisseia no Espaço é um livro, tá? Do Arthur C. Clarke, que o Stanley Kubrick dirigiu a versão para o cinema. Tanto o livro quanto o filme são marcos da literatura e do cinema, grandes clássicos, tá? Se você tiver interesse aí, tá? Sobre essa temática de ficção científica. Boa parte do material sobre esses eventos notou a enorme diferença entre realidade, o homem não pisa na Lua desde dezembro de 1972, e as ideias de Clarke. Artigos também questionaram até que ponto nosso país, os Estados Unidos, está de fato compromissado em gastar 200 bilhões de dólares ou mais para voltar à Lua daqui a 10 anos e depois disso, talvez gastar ainda mais dinheiro para enviar homens a Marte. Aos 15 anos, fiquei encantado com a chegada à Lua. Mapeei todas as missões Apollo, construí modelos em escala e sonhei em ser o primeiro astronauta canadense. Viagens humanas sempre prometeram impulsionar a ciência. Desde então, porém, mudou minha visão sobre o papel dos seres humanos na exploração do espaço. Eu ainda agarraria uma chance de ir para o espaço. Mas hoje admito, como testemunhei no Congresso quase uma década atrás, coincidentemente ao lado de Buzz Aldrin da Apollo 11, que faria isso por diversão, não pelo avanço da ciência. O conhecimento científico mais interessante sobre o universo deverá ser obtido por meio de naves espaciais não tripuladas, de robôs e muito menos dinheiro do que é necessário para tirar o homem da órbita terrestre. Continuando na página 113. Voos tripulados se mostraram extremamente caros e muito mais perigosos do que o programa Apollo nos levou a crer. Tá? Aí lá no glossário ele explica o que foi o programa Apollo. Diz assim: conjunto de 17 missões espaciais realizadas pelos Estados Unidos com o objetivo de levar o homem à Lua. Até ele conseguir, em 1969, chegar lá na Apollo 11, eu tive o quê? 17 missões, né? Que ocorreram entre 1961 e 72. Sob a coordenação da NASA, agência estadunidense, criada em 58, responsável por projetos de pesquisa e de exploração do espaço. Então, vocês podem ver aí que existem inúmeros filmes falando sobre o homem na Lua, o homem indo para o espaço, até mesmo um filme sobre a Apollo 11, sobre a NASA, isso é muito explorado, né? Lá o campo, né, da NASA é até um ponto turístico dos Estados Unidos. Nos levou a crer. Além disso, as dificuldades adicionais são muito mais mundanas do que sugerem a TV e os filmes de ficção científica. Então, assim, os filmes eles dão uma exagerada,
é um pouco de mentira, porque não é tão fácil, requer muito dinheiro, muito cálculo, não é tão simples assim para o espaço. Não estamos parados por falta de força propulsora, embora os custos de combustível sejam motivo para que os voos não tripulados sejam tão mais baratos. Missões com seres humanos requerem uma parafernália para mantê-los vivos. O maior obstáculo para visitar Marte é a radiação cósmica. Durante os 18 meses ou mais necessários para essa missão, provavelmente os astronautas se exporiam a uma dose letal de radiação. Nosso destino supremo talvez esteja nas estrelas, mas as limitações impostas pela física e por nossa biologia indicam que esse futuro deve se reservar às nossas crias mecânicas, os robôs, ou talvez os computadores capazes de replicar vida orgânica em longas distâncias. No curto prazo, podemos ainda ansiar por aventura e desejar, apesar dos custos enormes, colonizar a Lua e talvez Marte. Não me oponho a enviar homens ao espaço pela razão financeira, mas deveríamos separar o financiamento da ciência do diversionismo causado por programa espacial caríssimo. Aí lá no glossário ele explica o que é diversionismo. Estratégia usada em assembleias para impedir que se discuta ou se aprove algo. Também não deveríamos gastar fortunas em programas ineficientes como a Estação Espacial Internacional, de 100 bilhões de dólares, que supostamente deveria fornecer informação científica mais abrangente do que como vivem os seres humanos a 320 quilômetros da Terra por períodos prolongados. O programa Apollo nos ensinou que vamos encarar dificuldades tecnológicas ainda maiores se a nação se concentrar em resolvê-los a um alto custo. Enfrentamos agora muitos desafios: as mudanças climáticas, a independência energética, com os quais teremos de lidar mesmo premidos, ou seja, pressionados, por nossa fome de viajar pelo espaço. Não acredito que se trate de um jogo de soma zero. Talvez haja dinheiro para tudo isso. Enviar homens ao espaço, praticar a melhor ciência fundamental possível e também enfrentar os problemas prementes aqui na Terra. Mas só o faremos se formos honestos em relação aos custos e possíveis benefícios da ciência para a humanidade. E não podemos fingir que uma base na Lua ou em Marte seja panaceia. O que é panaceia? Recurso empregado para remediar dificuldades para qualquer de nossos problemas cá embaixo. Então foi escrito aí pelo Lawrence Krauss, tá? E embaixo tem uma mini biografia dele. Quem era esse Lawrence Krauss, afinal? Tem a foto dele aí, ó, em 2017. Esse texto foi publicado, né, em 2018, tá bom? Tem a biografia do Lawrence. Nascido em 1956 em Nova York, nos Estados Unidos. Então, Lawrence ele nasceu nos Estados Unidos, mas foi criado no Canadá. O físico Lawrence Krauss ficou famoso ao sugerir que a chave para entender o surgimento do universo é a matéria escura, entre aspas aí, né? Um tipo de matéria impossível de detectar da Terra. Krauss defende a ideia de que o universo foi criado por acaso e a partir do nada. Personalidade polêmica, ele também se dedica a combater a aproximação entre a ciência e a religião, fazendo campanha contra o criacionismo que contesta a teoria da evolução de Darwin. Então, para o Krauss, ele não acredita na teoria de criacionismo, né, que a Terra foi criada por um ser superior, tá? E sim que foi criada do nada. Não tem nada assim demais, né? A gente sabe que muitos cientistas acreditam, têm essa visão. Tá? A questão aqui não é discutir, tá? A religião, nada. Mas sim, para a gente poder lidar com isso, tem que saber respeitar a opinião, a visão de cada um, tá? E cada um tem a sua crença.
Vários especialistas o colocam ao lado de cientistas renomados, como o biólogo Richard Dawkins e o físico Stephen Hawking. Stephen Hawking tem até um filme sobre ele, foi um cientista maravilhoso, inteligentíssimo, infelizmente falecido, né? Mas tem um filme sobre ele, né? E ele deixou um trabalho muito grande, né, sobre ciência. Publicou vários livros, entre eles A Física de Jornada nas Estrelas, Star Trek, e O Universo que Veio do Nada. Então, olha só, ele a partir de Star Trek, né, de Jornada nas Estrelas, ele criou aí um texto falando sobre física. Interessante, né? Além de ter participado de programas televisivos sobre o universo. Então, ele é uma pessoa respeitada no meio científico, né, autor de livros, cientista, né, e ele publicou esse texto aí, né, que fala sobre ciência, mas perceba que esse texto ele tem um tom diferente, que é um tom crítico, ele expõe posicionamento, fala em primeira pessoa, né? Prosseguindo, então vamos para a página 114, tá? Nós vamos fazer os exercícios em conjunto, beleza? Então acompanhe comigo na página 114, que esse é um exercício que vai abordar esse texto que a gente acabou de ler, tá? Do Lawrence Krauss. Aí de olho nas características do gênero. Que gênero é esse que a gente está estudando? Texto de divulgação científica. Então aí do 1 até o número 12, né, nós vamos ver as características desse tipo de texto. 1. O objetivo da revista na qual foi publicado o texto é colaborar significativamente para a compreensão do impacto produzido pela ciência e pelas inovações tecnológicas no cotidiano e na construção de estratégias para o futuro, tá? Então aí eu tenho um texto entre aspas que foi tirado de outro lugar, tá? Então a pergunta é a seguinte: você acha que um texto de divulgação científica pode conseguir isso? Isso o quê? Volta lá, ó. Colaborar significativamente para a compreensão do impacto produzido pela ciência e pelas inovações tecnológicas no cotidiano e na construção de estratégias para o futuro. Então, o texto de divulgação científica ele pode conseguir esse objetivo? Ele pode contribuir, colaborar para a compreensão do impacto produzido pela ciência? Tá? Converse com seus colegas. Será que ele consegue fazer isso? Né? E também colaborar com as inovações tecnológicas do cotidiano? Tá? Então você vai colocar no seu caderno o que você pensa sobre isso. Tá? Isso diz respeito a todo mundo. Então, assim, professora, mas eu não entendo de ciência, não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Essas descobertas, o objetivo justamente é melhorar a nossa ciência, o nosso conhecimento científico, tá? Para melhorar cada vez mais a nossa vida aqui na Terra. Então, esses textos que são divulgados nessas revistas, no caso, essa revista americana, que tem a versão brasileira, a Scientific American, ela tem esse objetivo de divulgar, expor o que os cientistas estão fazendo, o que eles estão desenvolvendo e o que eles pensam sobre isso. Reparem que o texto do Lawrence Krauss é um texto mais crítico, né? Ele discute a questão da necessidade e da dificuldade de lançar o homem ao espaço, os custos envolvidos, o que deve ser feito para melhorar, como que a gente poderia melhorar isso, essa relação, né, dessa metodologia de desbravar o espaço. Será que é melhor mandar robô? Os custos serão muito menores, né? Enfim, ele traz aí à tona uma discussão. Então, assim, não é só divulgação, expor o que está acontecendo. O texto de divulgação científica ele serve para isso também, para você saber, né, para a comunidade científica e para a sociedade civil no geral, ter conhecimento do que a ciência está fazendo, o que ela evoluiu, né, até que pontos nós evoluímos, o que está sendo feito, no que o dinheiro está sendo gasto e o tipo de conhecimento produzido. Mas também propor uma discussão a respeito disso. Tá? Quais são as melhores formas, o que precisa ser melhorado, as críticas, né, a opinião crítica de pessoas que têm conhecimento adequado para discutir essa questão.
né? E isso, com certeza, na minha opinião, com certeza essas revistas, ela tem sim, ela pode conseguir atingir esse objetivo, né? Ela consegue discutir, né, e fazer com que a sociedade compreenda melhor o impacto produzido pela ciência, porque não é a ciência, como que a ciência impacta o nosso dia a dia? Nós não vemos aí o uso do computador, da internet, o uso de aparatos tecnológicos que nos ajudam, por exemplo, no nosso dia a dia. Se você vai numa consulta ao médico, você tem lá o aparelho, né, para fazer um exame. Aquilo tudo ali, gente, demora anos. Foram anos de pesquisa, anos de evolução, anos de estudo de cientistas que se debruçaram sobre novas formas, de repente, de fazer um exame, né? Um aparelho eletrônico como o computador, que antes, quando a informática ela começou a ser produzida, inventada e aperfeiçoada, o computador não é esse, né? O celular que cabe nas nossas mãos. Começou com um computador que ocupava uma sala inteira e que não fazia nem um 0,1% do que o computador faz hoje em dia, e que o computador evoluiu para o celular, que a gente tem um computador assim aqui na palma das nossas mãos. Então tudo isso nós não somos impactados no nosso cotidiano com a tecnologia, com o avanço da ciência. Então as revistas que divulgam, né, os textos de divulgação científica têm esse objetivo, né, fazer a gente também não só tomar ciência do que está sendo produzido, do que está sendo pensado, mas fazer a gente refletir e discutir esse assunto, tá? E perceber o quanto que isso impacta no nosso dia a dia e melhorar essas estratégias para o futuro, que é o que o Lawrence Krauss, ele sugere aqui. Ele propõe novas formas de desbravar o espaço, talvez com robôs. Aí seria um custo muito menor se tivesse que usar pessoas, né? Então, pensem nisso, reflitam sobre isso e coloquem a sua resposta aí no caderno. Número 2. Para tratar dos avanços da ciência em uma revista como essa, a linguagem deve ser mais rebuscada e técnica ou clara e acessível. Por quê? Percebam os comandos. Vocês têm que interpretar muito bem o enunciado. Ele faz uma pergunta: qual é a linguagem? Como que a linguagem deve ser? Mais rebuscada e técnica ou clara e acessível? Você vai responder uma ou outra. E depois de optar por uma ou outra, você vai explicar por que essa linguagem que você escolheu deve ser usada. Tá? Então, são duas coisas para responder nesse exercício. Tá? Bom, é importante vocês perceberem que, embora a revista seja uma revista especializada em ciência, especializada em divulgar textos científicos, usar uma linguagem, né, que os cientistas utilizam no meio deles, mas percebo que o público-alvo não são os cientistas, mas sim a sociedade civil. E nem todo mundo entende de ciência. Então, se você usar uma linguagem mais técnica e rebuscada, as pessoas provavelmente vão ter dificuldade em entender. Então, a linguagem mais adequada aí é uma linguagem clara e acessível, ou seja, clara, que as pessoas possam entender, tá? Que esteja numa linguagem que todas as pessoas, mesmo as que conhecem ciência e aquelas que não conhecem, possam ler e interpretar aquelas informações, tá bom? Porque o público-alvo ali não só o cientista. O cientista, com certeza, vai entender uma linguagem rebuscada, mais técnica, ou pessoas mais estudadas, né, vão ser capazes de entender aquela linguagem. Mas o objetivo aí é a democracia, é que todos tenham acesso à informação. E não só os cientistas e as pessoas que têm muito estudo, mas sim até os leigos possam, né, ter condições de ler e entender aquele texto, tá bom? Número 3. Releia o título e a linha fina do texto. Vocês precisam fazer passo a passo da questão. O que ele te pediu aí? Para você reler o título e a linha fina do texto. Qual é o título? Espaço, a fronteira final. E o que é a linha fina de um texto? É o subtítulo,
Tá? O subtítulo ele também tem esse nome de linha fina, que é muito utilizado em textos de divulgação científica, textos de reportagem, de notícia. Tá? Então, linha fina é logo o subtítulo. Qual é o subtítulo? Vamos parar de nos enganar sobre os motivos para voltar à Lua. Então, você cumpriu com o que o exercício pediu primeiro. Você releu o título e a linha fina do texto. Na letra A, ele pede o seguinte: por que é possível deduzir que o texto traz uma questão polêmica e que o autor vai expressar uma opinião? Tá? Como que o título e a linha fina, o subtítulo, eles mostram que eu tenho aí um assunto polêmico e que o autor vai expressar uma opinião? Como que eu posso identificar isso através do título e da linha fina? Então, que indícios eu tenho, tanto no título quanto no subtítulo, que é a linha fina, que tentam aí mostrar que o tema é um tema polêmico e que o autor vai dar a opinião dele. Como que eu percebo isso nas palavras do título e do subtítulo? Então, vamos ver. O título, eu tenho lá, ó, espaço, a fronteira final. Então, eu tenho ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação, ele já coloca aí, além de gerar uma curiosidade no leitor sobre o assunto, dá a entender que esse assunto aí ainda talvez não tenha sido resolvido, tá? E que ainda está em andamento. É um assunto que traz discussões, tá? Ainda. Além disso, eu posso afirmar que na linha fina eu tenho o uso do imperativo. Lembram do verbo no imperativo? Quando você faz um pedido, uma ordem, uma solicitação, né? Olha só, vamos parar de nos enganar. Ó, você tem aí, ó, vamos parar de nos enganar. É como se ele estivesse abrindo o seu olho, chamando a sua atenção para alguma coisa, né? Ou seja, ele quer discutir aí que a questão da viagem espacial, de explorar o espaço, não é como mostra nos filmes. Existem vários fatores importantes, principalmente a integridade humana, né? A saúde, o bem-estar do ser humano que vai para o espaço, e o dinheiro, né? Todo o financiamento que é necessário, gasto necessário com um homem lá em cima. Né, que é toda uma, como ele diz aqui, uma parafernália, um monte de coisa, equipamento para respirar, alimento específico, tudo muito bem feito e custoso para manter o homem lá, né, no espaço. Então, quando ele fala vamos parar de nos enganar, é como se ele se inclui nessa discussão. Ou seja, a sociedade precisa perceber que não é tão fácil como mostra nos filmes, né? Os filmes de ficção científica, a viagem e a ida do homem para o espaço. E que isso ainda precisa ser melhorado. A metodologia, como que o homem explora o espaço, os custos, a análise de custo e de aparatos ainda é necessário melhorar, né, como que isso é feito, tá? Então, o uso do imperativo, o uso do ponto de interrogação aí, eles instigam, né? Instigam o leitor a levantar hipóteses, tá? Do que se trata, né? Que trata de uma abordagem polêmica sobre o espaço e que o autor vai colocar a opinião dele aí, tá? E que não é uma opinião impessoal, né? Não existe, tá? Não é um texto impessoal. Pelo contrário, é um texto pessoal. Ele coloca ali a crítica dele, o que ele acha sobre aquele tema, o que ele acha que deve ser feito, né? E quais são os malefícios, os benefícios, tá bom? Então, eu tenho aí um texto que é pessoal, tá? Que ele se posiciona sobre isso, tá bom? Letra B. É comum o autor do texto de divulgação científica apresentar sua opinião como fez Lawrence Krauss? Então, vamos refletir um pouco. Um texto de divulgação científica, ele preza por expor as principais descobertas da ciência à sociedade, o que os cientistas estão fazendo, o que eles pensam, os procedimentos que eles fazem para evoluir a ciência e informar
a sociedade sobre as descobertas, os processos científicos. Mas não é só isso. Geralmente, um texto de divulgação científica é assim. Mas será que é comum a gente encontrar opinião crítica no texto de divulgação científica? Tá? Bom, não, tá? O texto de divulgação científica costuma ter uma linguagem mais impessoal e objetiva, ir direto ao assunto, não colocar opinião, já que ele tem o objetivo de informar, expor um acontecimento, um procedimento científico, uma descoberta, tá? Releiam, então, é importante vocês releem a biografia do Krauss, tá? Porque ele é um especialista muito conceituado, tá? Sobre ciência, tá? Então, ele tem um conhecimento teórico científico suficiente para escrever sobre ciência, para criticar a ciência e os procedimentos. Então, embora não seja um texto de divulgação científica, ele não é comum a gente encontrar traços de posicionamento, de opinião pessoal aí, o Krauss, ele tem conhecimento, tem estudo comprovado, tem experiência comprovada para falar e criticar a ciência. Então, por isso que é um texto polêmico, porque não é comum a gente encontrar opinião pessoal em texto de divulgação científica, tá? Então, é um texto de divulgação científica aí um pouco diferenciado, tá? Mas a opinião dele não é um achismo, não é senso comum, é muito bem embasada, tá? Por isso que é respeitada, mas polêmica porque foge da estrutura de um texto típico de divulgação científica, beleza? Número 4. Em geral, o texto de divulgação científica é escrito em terceira pessoa, no geral, porque em terceira pessoa o texto ele fica mais impessoal. Ele não fica tão, a linguagem não fica tão próxima do leitor. É a mesma linguagem, por exemplo, de um texto de notícia, de reportagem de TV. Assim como o texto de divulgação científica, o texto de notícia e de reportagem também são textos impessoais. Qual o objetivo? Expor para a pessoa uma informação, algo que aconteceu. E para isso, o mais importante ali é o fato ocorrido, o que aconteceu, como que aconteceu, e não quem está escrevendo, tá? Não importa a opinião, e sim o fato, tá? Mas é por isso que é utilizado a terceira pessoa. Mas esse autor fez algo diferente, ele usou a primeira pessoa do discurso. Então, no texto de divulgação científica, é comum o uso de terceira pessoa, mas ele inovou, ele utilizou a primeira pessoa. Letra A. Encontre palavras ou trechos no texto em que se comprove o uso da primeira pessoa do singular. Copie-os no caderno. Então, que palavras eu posso encontrar aí que sejam marcas, tá, de primeira pessoa? Tá? Eu tenho aí nos verbos, nos pronomes, tá? Por exemplo, sempre entre aspas, tá, gente? Porque você está retirando do texto. Por exemplo, fiquei encantado. Olha o verbo aí, fiquei, na primeira pessoa. Mapeei, verbo em primeira pessoa. Construí, verbo em primeira pessoa. Sonhei, verbo em primeira pessoa. Admito, eu admito, então a primeira pessoa. Não acredito, tá? São verbos na primeira pessoa, tá? Mas além dos verbos, eu tenho os pronomes. Por exemplo, minha visão, tá? O minha é o pronome possessivo na primeira pessoa, tá? Então, eu posso encontrar marcas da primeira pessoa, tanto nos verbos conjugados na primeira pessoa, quanto nos pronomes também na primeira pessoa. Letra B. Em sua opinião, por que ele optou pelo uso da primeira pessoa do singular? Por quê? Foi uma escolha do autor. Ele poderia ter escrito em terceira pessoa, mas não, ele quis falar em primeira pessoa. Por que será? Né? Bom, o importante é vocês perceberem que o autor, ele provavelmente usou a primeira pessoa para redigir um texto mais opinativo. A crítica
e o posicionamento foram propositais, não foram por acaso, tá? Colocando o seu ponto de vista sobre o tema tratado no texto, tá bom? No caso aí, o uso da primeira pessoa é coerente com o subtítulo. Ó, vamos parar de nos enganar sobre os motivos para voltar à Lua. Então, desde o subtítulo, ele já anuncia o posicionamento dele, tá? Lá no subtítulo ele colocou, vamos parar de nos enganar. Ele utilizou aí na terceira pessoa, mas ele se incluiu no pacote, ou seja, você que está lendo, você cidadão, pare de se enganar, mas eu também, porque eu também sou cidadão. Vamos parar de nos enganar. Então, ele se incluiu no texto desde o subtítulo. Então, para o leitor, não seria nenhuma novidade encontrar marcas de opinião, posicionamento no texto, já que ele já anunciou que ele ia se posicionar lá no subtítulo. Tá bom? Número 5. Logo no primeiro parágrafo, então, ó, a gente já sabe que a gente tem que voltar e reler lá o primeiro parágrafo. São citados eventos considerados relevantes para a ciência. Letra A. Ambos são fatos reais? Quais são os eventos aí, tá? Que ele cita? Ó, este ano marcou o 40º aniversário de 2 eventos relevantes da exploração do espaço. Um deles, o desembarque da Apollo 11 na Lua, em 20 de julho de 1969. O outro, a primeira exibição completa do notável filme de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Então, quais são esses 2 eventos aí? O primeiro foi o desembarque da Apollo 11 na Lua, em 69. E o segundo, também em 69, a primeira exibição do filme de Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço. Esses 2 eventos são reais? Não. O primeiro evento é real, que é o desembarque da Apollo 11 na Lua em 1969. O segundo evento foi a exibição de um filme, tá? E esse filme é uma ficção científica, uma mentira. Então, realmente não aconteceu, tá? Então, o primeiro acontecimento foi real, que é o homem realmente foi à Lua, o desembarque da Apollo 11 em 69, mas o segundo é um filme, uma narrativa ficcional. Então, não era real. Letra B do número 5. Na sua opinião, por que o autor escolheu esses exemplos? Por que será que ele quis citar em 69? Porque depois de 69, muita coisa foi feita. A ciência avançou, o homem já lançou vários telescópios, desenvolveu telescópios para observar o céu, mandou sondas, para tirar foto do espaço, já teve descobertas até do buraco negro, do buraco de minhoca, de tudo, de várias coisas. Por que será que ele citou em 69, onde que a tecnologia ainda estava no começo? Por que será? Tá? Bom, ele citou aí o desembarque da Apollo 11, e o filme também de 2001, Odisseia no Espaço, para poder falar sobre a exploração do espaço, tá? Ele escolheu aí não apenas um acontecimento real, mas também um filme de ficção científica, tá? Para poder tratar dessa temática, o homem viajando pelo espaço sem volta, tá? Então, o objetivo dele era falar especificamente da exploração do homem no espaço. Por isso que ele utilizou esses 2 exemplos, que é também a temática, O homem, quando foi na Lua, pisou na Lua em 69, ele estava explorando o espaço. E o filme 2001, Odisseia no Espaço, também fala da exploração do homem no espaço. Então, por isso que ele decidiu utilizar esses 2 exemplos, tá? Número 6, tá? No terceiro parágrafo, o autor usa sequências predominantemente narrativas. Quais são elas? E por que ele usa esse recurso? Olha só. Quais são essas sequências narrativas? E por que ele usa no texto? 2 perguntas para responder. Então, quais são essas sequências narrativas? Tá? O que é sequência narrativa? É quando ele produz um pedaço de texto e que ele passa a narrar algum fato,
né, algum acontecimento, é contar alguma história dentro desse texto. E que sequências narrativas são essas? Abre aspas. Aos 15 anos, fiquei encantado com a chegada à Lua. Mapeei todas as missões Apollo, construí modelos em escala e sonhei em ser o primeiro astronauta canadense. Fecha aspas. Aí a segunda sequência narrativa é a seguinte. Desde então, porém, mudou minha visão sobre o papel dos seres humanos na exploração do espaço. Então, essas são as duas sequências narrativas. E por que será que ele optou por utilizar essas sequências narrativas? Que importância tem para o texto? Bom, ele utilizou aí, provavelmente, para se aproximar do leitor e a cativar o leitor, né? Conquistar o leitor para a opinião dele, tornando o texto mais interessante ao contar a sua própria história. Então, essa sequência narrativa conta a própria experiência dele, o que ele sentiu, né? Como que ele se sentiu naquele momento, o que ele fez. Então, ele decidiu colocar essas sequências narrativas contando sobre a sua própria história para se aproximar do leitor, para conquistar o leitor, para chamar a atenção do leitor, para o leitor também ser participante da opinião dele ali no texto, tá bom? Número 7. Enquanto no texto de Fábio de Castro, no início dessa unidade, há várias vozes. Então, qual foi o texto de Fábio de Castro no início da unidade? Aquele texto sobre a descoberta de um núcleo dentro do núcleo da Terra, né? No texto de Lawrence há só uma, a do autor. Então, lá no texto de Fábio de Castro, o Fábio de Castro ele constrói um texto, mas sobre várias vozes, tá? A voz da comunidade científica. Mas aqui no texto do Lawrence Krauss só tem uma voz, que é a dele mesmo. Tá? Ele expõe a crítica dele, a opinião dele sobre os acontecimentos, sobre a exploração do homem no espaço. Lá no Fábio de Castro, ele estava reproduzindo e formando as vozes de diversos cientistas, o pensamento de toda uma comunidade científica. Aqui eu tenho a opinião de uma única pessoa. Além dessa, quais outras diferenças você encontra entre esses dois textos? Tá? Que outras diferenças existem aí? Bom, o texto de Fábio de Castro ele é mais técnico, mais objetivo, vai direto ao ponto e impessoal. Ele só informa, tá, a descoberta de um novo núcleo dentro do núcleo da Terra. Enquanto o de Lawrence Krauss, ele é mais subjetivo. Por que subjetivo? Porque tem a opinião de uma pessoa, o posicionamento, ou seja, o pensamento, tá? A opinião do Lawrence Krauss individualmente, tá? Além disso, o primeiro texto, o do Fábio de Castro, apresenta depoimentos de especialistas, por isso que são várias vozes, tá? O que não acontece no texto do Lawrence Krauss. Ele não coloca a opinião de outra pessoa, é só a opinião dele, tá? Número 8. O autor do texto, Espaço, a Fronteira Final, usou também a primeira pessoa do plural. Letra A. Volte ao texto e aos 7º parágrafos e copie no caderno expressões que mostrem esse uso. Então, você vai voltar lá no 7º parágrafo, tá? E copiar as expressões que mostram marcas de terceira pessoa também do plural, tá? Ou seja, olha só, nosso destino, eu tenho pronome, né, possessivo da terceira pessoa do plural, nosso, ou seja, dele e de todo mundo que está lendo, tá? De toda a sociedade. Nossa biologia, nossas crias mecânicas, tá? Então tem o uso aí do nosso, do pronome possessivo nosso. Podemos ainda ansiar, olha o verbo na terceira pessoa do plural. Podemos, ou seja, eu posso e vocês também podem, nós podemos. Deveríamos separar, não deveríamos gastar. Então, tem mais uma vez aí o uso do pronome e do verbo na terceira pessoa do plural para indicar aí a terceira pessoa. Letra B. Qual é a intenção do autor ao usar a primeira pessoa do plural?
Por que será que ele colocou também, além da primeira pessoa dele mesmo, a terceira pessoa do plural? Provavelmente o autor ele quis se aproximar do leitor, incluir o leitor nesse discurso, ou seja, você aí também deve pensar a respeito dos custos que são utilizados, né, usados para a exploração do espaço. Será que isso é certo? Será que é errado? Será que tem uma nova forma de fazer isso? Uma maneira melhor do homem explorar o espaço? Você aí também deve criticar, você também tem que participar dessa discussão. Então, por isso, né, que ele utiliza a terceira pessoa, para incluir o autor nessa responsabilidade, tá? Número 9. O texto apresenta vários termos e conceitos científicos. No caderno, copie alguns exemplos. Então, que exemplos nós temos aí de conceitos, definições e palavras que fazem parte bem do vocabulário dos cientistas? Computadores capazes de replicar a vida orgânica em longas distâncias, colonizar a Lua e talvez Marte, naves espaciais não tripuladas, tirar o homem da órbita terrestre, tá? São algumas sugestões. Você pode encontrar outras e colocar aí no seu caderno, tá bom? Número 10. O autor é a favor ou contra dos voos tripulados? Por quê? O autor é a favor. Tem que explicar por que você acha que ele é a favor. O autor é contra, tem que explicar por que o autor é contra. Não basta dizer se ele é a favor ou contra. Tem duas perguntas aí. Mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para interpretar o enunciado. O autor é a favor ou contra dos voos tripulados? O autor é a favor, ponto. O autor é contra, ponto. E por quê? Aí você explica por que ele é a favor, por que ele é contra. No caso aqui, tá? O autor, ele não é totalmente contra os voos tripulados, tá? Ele reconhece a necessidade do homem explorar o espaço, ele não é totalmente contra os voos tripulados, mas ele alega, ele discute as desvantagens de você explorar o espaço. Então ele alega as desvantagens de explorar, do cientista, né, do homem explorar o espaço, porque são é muito caro, envolve muito custo. Não são nem milhões, são bilhões de dólares, tá? Então eles são muito caros, perigosos e complicados. É muito diferente do que o filme mostra, né? Parece que pelos filmes que a gente tem hoje em dia, parece tudo muito fácil, né? Mas é anos de pesquisa, de preparação, tá? Dinheiro envolvido. Por isso que ele discute. Será que realmente só existe essa forma de explorar o espaço? Mandando um homem? Será que não pode mandar um robô para diminuir o custo? Né? Por exemplo, ele afirma que as dificuldades estão nos procedimentos terrestres, que é muito difícil manter os próprios tripulantes vivos no espaço. Não é nem só o dinheiro, mas a dificuldade e a responsabilidade de manter um profissional lá no espaço. Tá? Então ele propõe aí repensar, tá? Essa metodologia de só enviar homem para o espaço. Tá? Ele propõe aí essa discussão. Tá? Número 11. Krauss diz que talvez haja dinheiro para tudo isso. O que ele quis dizer quando ele fala que talvez haja dinheiro para tudo isso? Bom, além de enviar os homens ao espaço, o Krauss ele também aponta a prática, né, da ciência fundamental e o enfrentamento dos problemas na Terra, tá? Então, ou seja, é uma questão que não envolve só dinheiro, como eu disse anteriormente, e sim dos procedimentos aqui na Terra, tá? Então é algo realmente para se pensar. Dinheiro, pode ser até que tenha esse dinheiro todo, esses bilhões, mas será só isso? Não, né? Então eu preciso melhorar aqui a metodologia, as formas de garantir a integridade da vida do profissional lá no espaço, tá? Então, dinheiro pode até ter, mas o problema não é só o dinheiro, tá? E sim garantir a vida do homem lá no espaço. Isso não é fácil, né? Número 12. O autor termina seu texto falando de benefícios para a humanidade. Comente sobre isso. Então, apesar dele
ser bem enfático, mostrar a opinião dele, ele não é a favor ele não é contra a ciência, contra a exploração do espaço. Ele sabe quanto a ciência beneficia a humanidade, mas ele propõe aí a gente repensar no como que isso está sendo feito, né? Ele termina falando dos benefícios para a humanidade. Tá? Então, sinta-se à vontade aí para dizer qual a sua opinião, fazer o seu comentário sobre isso. Que benefícios são esses que ele comenta, tá? Bom, vou dar uma sugestão aqui. O Lawrence Krauss, ele se mostra muito preocupado em utilizar bem o dinheiro, a fim de que haja benefícios voltados da ciência para a humanidade. Ou seja, se a ciência está a favor da humanidade, a gente não pode ficar perdendo bilhões de dólares, né, com algo que não está trazendo benefício, ou seja, o dinheiro, se tem o dinheiro e se é para gastar, que seja gasto da forma correta e que não haja desperdícios. Além disso, alerta que as missões espaciais com seres humanos e a exploração do espaço não vão resolver os problemas que já vivemos em nosso planeta. Então, assim, é para se pensar, tá? E esse repensar aí não é uma coisa só dos cientistas. Se a ciência é a favor da humanidade, toda a humanidade tem que participar. Então pense como que eu, aluno do 7º ano, posso garantir, posso contribuir, né, como que eu posso fazer parte dessa discussão, né? Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente o que nós já estamos fazendo, é construindo o pensamento crítico, né? Como o Lawrence Krauss, ele optou por um texto não apenas de expor o que a ciência está fazendo e como ela está fazendo, mas mostrar também que tem muito a ser melhorado, expôs a opinião dele, e é assim que a gente tem uma arma nas nossas mãos, é o poder crítico, é participar, discutir, apontar os erros, apontar que existem melhorias a serem feitas, isso na nossa vida em família, na nossa comunidade, em todos os âmbitos da nossa vida. Então a gente já está contribuindo, né, para um mundo melhor, ou seja, construir um pensamento crítico, pensar por si mesmo, não depender da opinião dos outros, é questionar, não, mas isso aí não está certo, isso aqui precisa ser melhorado, como ele fez. Então o Krauss, ele deixa um grande exemplo aqui de ser crítico, de questionar, de perguntar, de não se conformar, tá? Então, encerramos aqui a nossa primeira parte da aula, tá? Que foi a continuação, então, do nosso gênero textual, texto de divulgação científica. Hoje nós vimos aí um texto diferente, né, do anterior, discutimos sobre ele, vimos as características desse tipo de texto, e na segunda parte da aula, então, eu vou propor uma produção de texto, tá? Então, a gente se vê então na próxima parte da aula e na aula de amanhã, terça-feira, tá? Façam direitinho aí, coloquem o cabeçalho com a data de hoje, coloquem o gabarito, eu vou disponibilizar o gabarito para vocês, coloquem a opinião de vocês, as respostas, procurem, não assim, eu coloco o gabarito para vocês terem um norte, tá? Para vocês também terem material para estudar depois. Mas não fiquem presos a unicamente essa resposta. Tentem produzir as respostas de vocês, utilizando a linguagem de vocês, porque é assim que o aprendizado é feito, tá? A gente não tem só que reproduzir, a gente tem que o quê? Construir também, tá? Então a gente se vê aí nas próximas aulas. E não esqueça de fazer o comentário sobre essa aula para registrar a sua presença lá no WhatsApp e também me enviar as fotos do caderno para eu ter certeza que você está fazendo a atividade. Então tá, tchauzinho.